Olá, Henrique. É um prazer novamente estar aqui com vocês na Rede Prêmio News TV, falando hoje de um tema muito polêmico, diante de uma decisão importantíssima que saiu ontem no Superior Tribunal de Justiça, sobre as questões que envolvem a grande polêmica do uso da área comum por inadimplentes. Mais do que isso, hoje eu estou com uma convidada também muito especial, advogada, especialista na área condominial e imobiliária, e que hoje vai poder trazer algumas informações diante das decisões do Superior Tribunal de Justiça, né? Prazer estar aqui com você, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, satisfação, meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo aí hoje. Eu que agradeço. Luciana Borges, muito obrigado pela sua presença. Doutora Luciana, ontem, né, a gente estava na expectativa, os advogados da área, sobre essa decisão da quarta turma do STJ, né? O que você achou sobre ela? Quais são os pontos principais? E principalmente, o que nós devemos alertar os síndicos, os moradores, em relação a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça? Bom, vamos lá. Para quem não acompanhou do que se trata essa decisão, foi de uma condômina que estava impedida de frequentar as áreas comuns do condomínio por inadimplência, né? Então ela entrou com essa ação lá no Tribunal de Justiça de São Paulo em 2012 e o Tribunal de Justiça foi favorável ao condomínio. Em segunda instância também foi favorável ao condomínio e ontem o STJ deu sua decisão favorável à autora. Ou seja, eles entenderam que o condomínio não pode restringir a condômina a frequentar as áreas comuns. Em relação a essa decisão, não é inédita, já tinha uma decisão similar da terceira turma, a quarta turma concordou também com essa decisão e eu também sou favorável a ela. Por quê? O que acontece? Quando você adquire um imóvel, lá um condomínio, por exemplo, você adquire uma fração ideal particular e uma fração ideal de área comum, né? Que todos vão frequentar. Então você é proprietário, certo? Certo. Então o que acontece? O direito de propriedade, ele é um direito constitucional. Então, como que você vai restringir uma pessoa a usufruir do direito de propriedade dela, que é um direito constitucional? Então, o que a gente sabe é que existem muitos regimentos internos de condomínio que constam essa norma de restringir um condômino inadimplente a usufruir das áreas comuns do condomínio. Então, isso é inconstitucional, né? Porque o que acontece? Nossa Constituição é a lei maior, então nada abaixo pode ir contra ela. Então a Constituição, abaixo da Constituição, o Código Civil, abaixo do Código Civil, dentro dos condomínios, né? Sim. A convenção então é a lei maior do condomínio, mas ela não pode ir contra o Código Civil, muito menos contra a Constituição. E abaixo da convenção, um regimento interno. Então, como que um regimento interno vai restringir um direito constitucional? Por isso eu acho totalmente acertada essa decisão do STJ. Perfeito, doutora. E é importante também, dizendo que ainda abaixo do regimento nós temos a Assembleia. Ah, sim, claro. Onde eu sempre trago aqui e coloco assim, gente, muita gente acha que a Assembleia tem a soberania dela, tem uma soberania absoluta. O que não é verdade. A soberania da Assembleia é relativa, então ela não pode passar por cima de regimento, não pode passar por cima de convenção e as leis hierarquicamente superiores. Isso é muito importante também. Então, o que a gente pergunta? Hoje os senhores síndicos, dentro dessa situação, hoje já me ligaram diversos síndicos perguntando o que faz, como fazer. Bem, a gente pode usar um meio, né, doutora Luciana, em relação a como driblar essa situação. Ou seja, eu entendo os lados também dos moradores que pagam em dia e eles se revoltam com essa situação, porque eles achavam até então que essa restrição era o meio de combater a inadimplência. Mas para o ministro, inclusive o ministro Luiz Felipe Salomão, da quarta turma, ele disse que há meios legais para restringir. Exatamente. E não através de coerção, de forma coercitiva, de imposição, de não uso de área comum. Então, qual é a dica, doutora, que você daria, por exemplo, para o síndico, em relação a ele poder hoje driblar? Quem está inadimplente, quer alugar lá um salão de festa, por exemplo, e aí existe uma taxa, ou seja, a pessoa não paga. E como é que poderia hoje, qual seria a sugestão, qual seria a dica que você poderia dar para o síndico, para o condomínio, para que a gente consiga não deixar que assim, a pessoa utilize a área, ou seja, ela possa utilizar a área comum, mas também ela tenha que ter uma garantia. Qual que seria hoje a sugestão que você daria para isso? Bom, nesses casos em que existe uma taxa de utilização, a dica é que se cobre a taxa antecipadamente ao uso. Né? Dessa forma, você não corre o risco de também aumentar a inadimplência desse condômino. Né? Então, assim, você não vai restringir o direito de uso dele. Perfeito. Você vai solicitar que ele pague antecipadamente. Então, essa seria uma forma legal, né, e plausível de se combater essa situação, porque você não pode colocar a pessoa no constrangimento. Né? Isso aí pode acarretar dano moral, que é prejuízo para o condomínio.
Então, assim, a nossa sugestão como advogados, né, é que todo condomínio tenha uma assessoria jurídica. Porque é melhor você, aquela questão, né? Depois que o leite derramou, Isso, é mais complicado, né? Doutor. Então, o nosso trabalho é justamente nesse sentido, preventivo, para evitar que esse tipo de situação aconteça. Né? Então, assim, nós normalmente, nós trabalhamos nessa área, nós fazemos a cobrança extrajudicial, a cobrança judicial, que inclusive deve ser feita por escritório de advocacia, né? A gente sabe que tem práticas aí no mercado meio complicado, mas enfim, nós fazemos esse trabalho. Então, é um trabalho da assessoria jurídica também. Então, para evitar esse constrangimento, né, do condômino que frequente uma área que ele pagou por ela, ele é dono dela também. Aí fica claro, deixando, né, que a gente pode... Então, o condômino inadimplente, você sugere que pode se pagar antes, ou seja, ele vai utilizar... Ele paga porque há um consumo de água, luz, né? Há um desgaste, até uma limpeza do salão. E aí ele paga antes. Você não está restringindo o direito de uso, apenas que ele crie normas. Sim. E aquele condômino que está adimplente, na época do aluguel do espaço, possa receber lá no boleto posteriormente. Sim. Né? Porque ele está em dia, ele tem esse direito a pagar, não no momento, mas posteriormente. Então, isso são meios plausíveis que podem ser feitos, que não estaria aí restringindo o direito de uso e gozo da área comum, não é isso? Agora, fazendo um paralelo a isso, doutora, tem outras situações também que é importante a gente ressaltar aqui, que essa decisão especificamente foi em relação a esses usos de área de espaço comum. Mas, por exemplo, já vi condomínios, pessoal, que tem feito isso, inclusive está regimentado, questão, por exemplo, de corte de água. Ou seja, uma coisa totalmente absurda também, tem que se avaliar essas situações, porque, o condomínio inadimplente não paga. Aí, claro, vem aquela questão da água que entra no condomínio, é rateado, não é isso? Quando às vezes não há leitura, e a pessoa não paga, e aí automaticamente o condomínio passa a cortar a água dela porque ela não está pagando o condomínio. Gente, isso também é um absurdo. Algumas diversas decisões nesse sentido também, que trazem à baila em relação a essas questões, no sentido de dizer assim, olha, a água é um serviço essencial à vida. Então o condomínio não pode simplesmente, por querer uma decisão de assembleia, restringir, né, por questão de não pagamento, o uso da água, que é uma questão de bem à vida. Então, temos que tomar cuidado, os limites dessas questões. É por isso que, como a doutora Luciana colocou aqui, a importância de sempre acompanhar com um advogado especializado, para que possa, diante das decisões, né, trazer situações que realmente tem que se avaliar um todo, e não ser restritivo. Né? A gente percebe, por exemplo, que as decisões que houve da primeira instância, da segunda, como a doutora bem colocou, que foram favoráveis, digamos, ao condomínio a manter a restrição. É claro que eu bato muito, e a gente como advogado, a gente tem lutado muito no judiciário, no sentido de dizer assim, olha, o juiz, o magistrado, ele vai direto na convenção, no regimento, o que está determinando, e às vezes não vê uma questão macro, ele fica numa questão muito restritiva. E o direito não pode ser restritivo de uma maneira somente na leitura em si. Ela existe a questão das interpretações, as decisões, olhar um todo. Então, parabéns ao Superior Tribunal de Justiça pela decisão muito correta, né, doutora? O que você ainda tem para colocar? O que você achou nesse sentido, doutora? Não, com certeza. Foi, inclusive, uma decisão unânime, né, de todos os ministros da STJ, da quarta turma. E o que eu tenho para falar é que os regimentos internos, gente, eles devem ser revistos, devem ser alterados. As convenções dos condomínios, elas têm que ser atualizadas, porque muitas delas foram feitas por construtoras há muitos anos atrás. Às vezes elas nem se adequaram à realidade do condomínio no momento, né? Então, assim, o que a gente vê às vezes no mercado é o seguinte, muitos síndicos despreparados, né? Eles não têm realmente dimensão da responsabilidade que estão assumindo, porque eles respondem tanto civil como criminalmente, né? E aí eles acham que o assessoramento jurídico, eles veem como uma despesa e não como um auxílio, né? E isso pode acarretar uma série de problemas. Então, quando você faz uma convenção, um regimento interno, não se pode simplesmente pegar um modelo parecido na internet e colocar isso para dentro do condomínio. E isso requer um estudo. A gente trabalha muito para se fazer uma convenção e um regimento interno que seja adequado à realidade do condomínio. O que é bom para um, de repente não é bom para o outro. Então ele tem que ser adequado, tem que ser estudado, tem que ser conversado, né? Então isso reforça a importância de se fazer isso, perfeito, de contratar uma assessoria jurídica, de fazer essas revisões, né? De adequar as normas, as normas dos condomínios às leis, à Constituição, né? Que evita uma série de transtornos, possíveis danos morais que podem acarretar o condomínio, ou seja, acaba assim, tendo prejuízo. Exatamente. Então, melhor a gente fazer um trabalho preventivo. E essa assessoria, quando a gente faz prevenção, eu
eu creio que você também, doutor, em diversos condomínios que a gente faz a assessoria jurídica, que a gente coloca a seguinte questão. Eu pego, por exemplo, convenções de regimento, como você bem colocou, que ela traz lá, por exemplo, o condomínio inadimplente não pode utilizar a área comum do condomínio, né? Por estar nessa condição. E eu converso com os síndicos, quando eu tomo ciência do condomínio, eu tomo consciência da convenção do regimento. E diante das leis, hierarquicamente, as decisões, nós percebemos que há diversas falhas, como foi bem colocado. E nessas falhas, nós como jurídico na assessoria preventiva, a gente faz com que, diante de normas superiores, que o síndico não cumpra o regimento e a convenção nesse sentido. Não que ele não tenha que cumprir, mas já são decisões, são questões abusivas, que podem se gerar um dano moral, um prejuízo muito grande para o condomínio. E a gente tem um dever, como advogado, orientar os síndicos e dizer assim, olha, essa decisão, esse parágrafo, esse item aqui da convenção do regimento, está de forma abusiva, está ilegal. Então, por favor, não vamos seguir. É claro que o artigo 1348 do Código Civil diz lá que cabe ao síndico seguir as normas de Assembleia, Convenção e Regimento. Agora, desde que não haja conflito com as leis hierarquicamente superiores. Exatamente. E foi muito feliz a decisão do ministro, porque ele citou o artigo, que eu vou ler para os senhores aqui, o artigo 1335, artigo 2º, que diz assim, ó, em relação à decisão, nós estamos falando aqui do uso de área comum. Ele diz o seguinte: além do direito de usufruir e gozar da sua unidade autônoma, tem os condôminos o direito de usar e gozar as partes comuns, desde que não venham a embaraçar nem a excluir a utilização dos demais. Segundo o ministro, o condomínio não pode impor sanções que não estejam previstas em lei, para constranger o devedor ao pagamento de débito. Ele disse que não há dúvida de que a inadimplência dos recorrentes vem gerando, claro, prejuízo para o condomínio, mas que o próprio Código Civil estabelece meios legais específicos e rígidos para a cobrança de dívidas, e não essa restrição, sem qualquer forma de constrangimento à dignidade do condômino e demais moradores. Então são esses constrangimentos que hoje levam às discussões para o judiciário. Então nós temos que ter consciência, temos que realmente ver os limites. A gente já colocou aqui em outros programas a questão também do direito de vizinhança, que ele não deixa de ser um limitador do direito de propriedade, né? Então, a gente pode ter falado, doutor, saiu uma decisão semana passada, também do STJ sobre animais. Exatamente. Né? Na qual restringiu o direito de vizinhança da pessoa. Né? Então, ou seja, é importante, pessoal, que a gente consiga sempre visualizar, ter essa visão macro. Hoje eu digo e repito que convenções e regimentos com mais de 5 anos são documentos que já estão desatualizados, precisam ser revistos aí pelo jurídico. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Bem, é um prazer, Henrique, novamente estar aqui. A gente teria muitas coisas para falar, muitas questões polêmicas, claro, que envolve essa questão de uso de área comum. Mas, doutora Luciana, muito obrigado pela presença, uma alegria grande, tá? Prazer foi meu. É uma satisfação. Você gostaria de deixar algum contato, doutora, em relação a alguém que queira tirar alguma dúvida, procurar tirar, né, algum esclarecimento nesse sentido, ou outra também, questão condominial, por favor? Claro. Meu e-mail, lucianaborges.advogada@gmail.com. Então, lucianaborges.advogada@gmail.com. Então, tá ótimo. Muito obrigado, doutora, novamente pela presença. Eu que agradeço. Quiserem fazer o contato com a doutora, é um especialista, uma pessoa que conhece muito da área, e procure. Vai ser sempre uma alegria. Henrique, muito obrigado. Estamos aí. Alegria grande estar aqui com vocês, o pessoal da Rede Prêmios News. Semana que vem voltamos aí com novas informações, com novas notícias na área condominial. Um grande abraço.